Tem coisas que você clama a Deus, e Deus simplesmente não te responde. Tem alguns motivos que você ora a Deus, você faz tudo o que você sabe, tudo conforme a apostila, tudo conforme a cartilha. Você ora, você suplica, você apresenta todos os versículos bíblicos, todas as promessas que você conhece, que trata daquele assunto. E você coloca diante de Deus aquilo tudo. Você apresenta as suas razões, apresenta os seus motivos, apresenta as suas justiças. E Deus simplesmente não te responde. Você ora a Deus, você coloca algumas coisas diante dele, daqui a pouco ele responde. Você vai lá dar o testemunho, orei, Deus fez isso. Mas tem coisa que você ora e não é falta de fé não, você ora com fé, você ora com garra, você ora com conhecimento de causa, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e você clama a Deus, e você fala assim, a tua palavra diz, Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, então por favor me anuncia essas coisas. E você simplesmente fica ali, os dias passam e você não recebe. A palavra de Deus diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Aí você fica com aquele confronto, e agora? Eu vou dar crédito a quê? É isso? Será que isso eu estou pedindo só para os meus deleites? É por isso que Deus não está me dando? Mas a palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e você começa a confessar a Deus tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você acha que você deveria falar diante de Deus. E você simplesmente, às vezes, não recebe. Uma vez eu era missionário num lugar, numa cidadezinha pequena, e eu estava sozinho na igreja, e eu resolvi querer ver um anjo. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ver um anjo. Quantas pessoas dão testemunho aí que vê o anjo, que apareceu um anjo? Na Bíblia está repleta de citações. Manoá chegou lá, viu o anjo, falou que ele ia ser pai de Sansão. José viu o anjo, Maria viu o anjo. Quantos? Jacó viu o anjo, Davi. Quantas pessoas que você vê relatado na Bíblia que viu o anjo? E eu falei para Deus, Deus, eu não sou melhor, mas também não sou pior do que essas pessoas. Eu quero ver um anjo. Sou missionário aqui, eu gostaria de ter essa experiência. Aí o Espírito Santo começou a testificar no meu coração que eu não estaria preparado para ver um anjo. Eu senti assim, o Espírito Santo falar no meu coração, será que você está preparado mesmo para ver um anjo? Aí o Espírito Santo começou a me lembrar aquelas passagens que as pessoas viam o anjo e desmaiava. Era preciso que o anjo tocasse assim nas costas dele, levanta-te, tenha bom ânimo, eu também sou um conservo teu, etc. Não se prostes, porque os homens que tinham aquelas experiências de ver anjos, eles ficavam como quem desmaiados, mortos. E eu falei assim para Deus, Deus, mas eu não. Eu estou preparado, estou aqui, estou sozinho, estou orando, estou com a porta fechada. Minha esposa está longe daqui, eu estou aqui, aproveita agora, me mostra um anjo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o olho, eu vou fechar, não estava com o olho fechado já? E falei para Deus assim, olha, quando eu abrir o olho, aí o Senhor me mostra um anjo. Pode ficar só um pouquinho e vai embora, eu só quero ver um anjo. Eu acho nada demais, eu ver um anjo, eu quero ver um anjo.
A Bíblia fala isso, que a gente, muitas vezes, a gente pede e não recebe porque a gente quer simplesmente satisfazer os nossos deleites. Missionário, eu achava que eu podia ver um anjo. Por quê? Mesmo que Deus não mostrasse para muitas pessoas, mas eu era um missionário, eu podia ver um anjo, eu tinha estrutura para ver um anjo. Aí, mais uma vez, eu falava com Deus, Deus, eu vou abrir o olho daqui a pouco, aí eu quero ver o anjo. Aí eu abri o olho, não tinha anjo nenhum. E eu comecei a entrar em agonia e falar um monte de coisa, Senhor, a tua palavra fala, Senhor, que tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. E eu comecei a entrar em agonia, porque Deus não estava me atendendo. E eu falava, por que o Senhor não está me atendendo? O que custa para o Senhor mostrar um anjo? Só isso, olha o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo só para ver um anjo, ter uma experiência. E eu já falei para o Senhor que eu estou preparado. Pode mostrar um anjo que não vai acontecer nada, eu estou preparado. Aí, no momento de mais agonia, isso foi quase 1 hora mais ou menos de oração. E num período que eu estava naquela agonia e clamando a Deus, desesperado, quase entrando na porta do céu lá mesmo, se não já tinha entrado, eu estava lá. Aí eu falei, Deus, eu preciso ver o anjo, eu preciso. Aí o relógio despertou do meu lado, que eu tinha marcado para orar 1 hora ou 2 horas, eu quase morri do coração. Quase morri do coração. O relógio estava tudo fechado, aquele fez um barulho, parecia uma... Quando ele fez assim, meu coração... Aí eu senti o Espírito Santo falar comigo. Está vendo que você não está preparado? Muitas vezes a gente pede coisas para as quais a gente não está preparado ainda. Quantas vezes a gente pede coisas que Deus está querendo dar para a gente lá na frente e a gente fica naquela insistência, pedindo. Quantas vezes eu morei num lugar lá que tinha um quarto lá que não era usado para nada, só para guardar coisas velhas. Então eu me trancava ali dentro e ficava. E suava, porque não tinha ventilação, não tinha nada. Eu orava a Deus, orava. E nada de Deus me dá. Às vezes eu chegava ali, botava o joelho no chão. Uma vez eu tinha um problema, eu tinha uma firma, e eu estava com um problema lá de inadimplência, e eu fui ali, botei o joelho no chão, 5 minutos que eu orei, pedindo a Deus o recurso. Foram lá me chamar, tinha uma cliente lá, fechou um negócio comigo tão bom, pagou totalmente adiantado, e com aquele recurso lá eu resolvi o meu problema com uma facilidade tão grande. Mas naquele mesmo lugar, outros problemas sérios, que eu orava, clamava 1 hora, 2 horas, suava, me enxugava com toalhas, e Deus não me respondia. Deus simplesmente não me respondia. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos orar ou não vamos orar? A Bíblia diz que se tudo que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos atende. Então, precisamos, antes de estar orando por qualquer outra coisa, precisamos orar agora para que Deus possa nos dar discernimento e possa nos mostrar para que nós devemos orar. Que tipo de coisa que nós devemos pedir. Já sabemos que para gastar em nossos deleites, eu acho melhor não perder muito tempo. Simplesmente fala, Senhor, eu estou querendo isso, aquilo, e esquece. Porque se Ele quiser, mesmo sendo uma coisa em relação a nossos deleites, se Ele quiser nos dar, Ele simplesmente nos dá. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então,
simplesmente, já que é da vontade dele, vamos colocar na presença dele, Senhor, eu quero isso. E descansa no Senhor. Faz o seu pedido e descansa no Senhor. Né? E tem muitas coisas que pela palavra de Deus a gente sabe que é justo pedir. Isaías 64:4 fala que desde o tempo da antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha a favor daquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, você sabe que pode contar com o trabalho de Deus a teu respeito. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando a teu favor. Mas se Ele está trabalhando a teu favor, Ele sabe muito mais do que você realmente precisa do que você que está pedindo. A palavra não fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre aquilo que nós pedimos ou pensamos? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, qual é a experiência que eu tiro de tudo isso? Orar, que a Bíblia fala orar sem cessar, mas não deixar o desespero tomar conta. Não deixar o desespero tomar conta. Não podemos fazer de uma exceção uma regra. Muita gente fala que, tem algumas igrejas até que ensinam isso, a oração de Jacó ali no Val de Jabote, que ele orou, lutou com Deus, fez aquela coisa toda. Irmãos, a experiência de Jacó, a experiência de Abraão, tudo bem, serve para a gente. Mas tem coisas que Deus vai fazer só com Jacó, tem coisas que Deus vai fazer só com Valdir. Deus, ele é tremendo, ele não tem um padrão assim, que ele vai fazer com todo mundo. Né? Tem algumas coisas que é para... Todos temos o direito. Ele fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou, segundo a sua palavra, não choveu durante 3 anos e meio, um negócio assim. Mas tem coisas que Deus fez só com Elias mesmo, não vai fazer mais com ninguém. Tem coisas que Deus fez só com Davi, não vai fazer mais com ninguém. Eu estava lendo um livro no início da minha caminhada cristã, e o pastor que durante muitos anos, não sei se ainda é hoje, ele foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo, Paul Yong-Shu. Eu estava lendo o livro dele chamado Quarta Dimensão, e ele falou que ele orava, ele conta umas experiências tremendas lá sobre a oração. Mas uma delas eu achei interessante porque ele falou assim, que ele queria ser igual ao Billy Graham. E ele orava, pedia a Deus essa unção. Até que um dia Deus falou para ele assim, pô, eu preciso de um Billy Graham e de um Paul Yong-Shu. Então, ele entendeu a partir daquele dia que ele não precisava ser igual ao Billy Graham. Muitas vezes nós oramos a Deus e nós queremos satisfazer os nossos deleites, nós queremos pedir aquilo que vai acariciar o nosso ego, aquilo que vai... E muitas vezes aquilo que vai acariciar o nosso ego não é aquilo que Deus tem para nós. Essa experiência do Paul Yong-Shu mesmo é um caso. Deus falou para ele assim, eu não preciso de outro Billy Graham, eu já tenho um Billy Graham. Eu agora quero um Paul Yong-Shu. Um Paul Yong-Shu. Deus já tinha na mente dele, mais tarde ele comprou um monte lá que ele ia fazer não lembro se ele ia fazer um seminário, se eu não me engano era um seminário. Ele comprou uma montanha, comprou um lugar que era um morro enorme. E ele tinha um projeto de fazer ali alguma coisa, não lembro se era um seminário, uma escola de treinamento, não sei. Só que enquanto ele comprou e estava pagando e projetando, os irmãos da igreja começaram a subir aquele morro e fazia umas cavernas ali, ficava ali orando. E semanas após semana, mês após mês, ano após ano, sabe o que aconteceu? O plano de Deus para aquela montanha era que ela se tornasse uma montanha de oração. Então ele esqueceu aquele plano que ele tinha lá e transformou aquele lugar na montanha de oração. Nós não sabemos muitas vezes quais são os verdadeiros propósitos de Deus na nossa vida.
Muitas vezes nós perdemos tempo, gastamos tempo, porque nós insistimos em pedir a Deus algo que não é o que Ele quer para a nossa vida. A gente acha que é isso, a gente cita, a gente discute com Deus, como eu discuti ontem com Deus um determinado assunto, e hoje recebi uma notícia que parece que não vai ser isso. Como diz o jovem, não vai rolar. Mas o que nós vamos fazer? E agora? Vamos orar ou não vamos orar? Eis a questão. Orar por aquele assunto ou não orar? Eu quero falar uma coisa que eu sempre falo em toda pregação, em toda explicação. Os extremos são sempre perigosos. Ah, não vou orar mais. Deus não me ouve. Eu não quero saber mais. Eu vou entregar minha vida na presença de Deus. O que Ele quiser fazer comigo, Ele faz. O que Ele não quiser fazer, Ele não faz. Esse é um lado do extremo. O outro lado do extremo é você colocar na cabeça, encasquetar que tudo aquilo que você pedir a Deus, você vai receber. E se você for procurar na Bíblia mesmo, na letra, que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, se você for buscar na letra algo que vai te justificar fazer isso, você vai encontrar, porque a palavra tudo está escrito lá. Tudo que pedirdes em oração, Ele vos concederá. Ai, meu Deus, que dilema. E agora? Se está escrito que tudo que eu pedi em oração Deus vai me dar, então por que Ele não me dá certas coisas que eu pedi? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas aquele que é espiritual entende bem tudo, de ninguém é discernido. Então, precisamos estar em sintonia com Deus a cada dia, entrar na sua presença com humildade, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele está assentado no alto e sublime trono. Fuja diante dele toda a terra. A vontade de Deus, ela é simplesmente soberana. Precisamos colocar nas nossas orações, nas nossas petições, aquilo que Jesus colocou lá no monte, quando Ele pediu para ser livre da cruz. Pai, aparta de mim esse cálice. Mas, se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Mas a agonia estava tão grande que ele repetiu de novo. Ele, Pai, aparta de mim esse cálice, essa missão. Aí despertava de novo, mas se possível, se não for possível, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Pela terceira vez Jesus falou, Pai, aparta de mim esse cálice. Mas pela terceira vez ele também falou, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus, ela é soberana. Depois daquelas lutas todas que Jó passou, ele falou lá no finalzinho do seu livro, 42, se eu não me engano, ele fala assim, bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus está operando com determinado propósito de fazer alguma coisa na tua vida, não adianta orar o contrário. Não adianta orar o contrário, porque, repito, o que os jovens falam, os adolescentes, não vai rolar. Então, melhor descansar.
melhor descansar na presença de Deus. A Bíblia fala em Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala assim: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, com súplicas e ações de graças. Aí não fala que Deus vai fazer, que Ele vai realizar aquilo. Ele fala assim: é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Primeira coisa que Deus quer fazer quando nós oramos, quando nós nos dispomos a apresentar a nossa vida diante dele, as nossas petições, a primeira coisa que ele faz é colocar a paz dele no teu coração. Mesmo que ele não te responda, mas a melhor resposta de Deus, eu diria que fosse o prelúdio daquilo que Deus vai fazer, ele coloca a paz dele no nosso coração. Por isso que Jesus falou assim: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando a pessoa está aliviada, quando ela está em paz, quando ela não tem mais aquele peso, daquela ansiedade, daquela angústia, daquela inquietação, ela pode começar a perceber, ela pode começar a perscrutar aquilo que Deus pode fazer por ela, além daquilo que ela está pedindo, ou então algo até diferente. O coração dela começa a ficar mais disposto, até mesmo receber o não de Deus. Quantas vezes a gente ora e a gente não recebe? E muitas vezes a gente está orando por uma coisa que a gente já fez uma oração contrária àquilo anteriormente. Hoje mesmo eu falei que muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e Deus atende a nossa oração, e Ele atende como se fosse Deus, esse rio aqui está muito cheio, eu quero passar aqui, por favor, me ajude. Aí Deus vai e interrompe a água lá em cima, lá na nascente. Só que até aquela água que parou lá em cima, até ela acabar de passar toda, vai demorar ali tempo. E a pessoa fica ali naquela angústia: Deus, eu quero passar aqui, esse rio está muito cheio, eu quero passar. As águas já foram interrompidas lá em cima. Mas a pessoa: Deus, eu quero. Aí daqui a pouco a pessoa: Deus não me ouviu. Aí vai embora. Aí quando ela está lá longe, ela olha para o rio assim, aí viu que o rio dá para passar quase a pé seco. Porque Deus já tinha ouvido a oração dela, só que ela não teve aquela capacidade, aquela paciência de esperar a hora certa de Deus. Então hoje eu estava falando sobre isso, e eu falei também no caso daquela oração de Daniel 10, a palavra de Deus diz que Daniel se prontificou o coração dele a orar e buscar, porque ele precisava de uma resposta de Deus, e ele orou, e ele orou no segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, ele orou 21, no 21º dia, chegou um anjo perto dele, e fala assim: Daniel, homem muito desejado, eu estou aqui para trazer a tua resposta. Se ele não fosse uma pessoa de Deus mesmo, ele ia falar: mas eu estou aqui agora, 21 dias. Mas ele, mesmo que ele fosse falar isso, antes disso o anjo falou para ele assim: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração já foi ouvida. E a tua resposta já saiu lá diante de Deus. Só que eu tive um problema no meio do caminho. Teve lá o príncipe da Pérsia, que é um demônio, um principado lá que ficava ali Ele se colocou diante de mim e foi um sufoco tremendo. Estou parafraseando, não está escrito assim na Bíblia. E foi necessário chamar o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e ele ficou ali combatendo contra o príncipe da Pérsia, e eu escapuli e está aqui a tua bênção. Olha, a resposta que você está pedindo é essa. 21 dias depois que eles estavam ali orando, jejuando. Por isso que até hoje tem esse negócio de fazer o jejum de Daniel. Mas não é que ele orou 21 dias. Ele estava disposto a orar ali 30, 40, 50. Ele estava disposto a orar até, por acaso, no 21º dia. Não sei se por acaso ou não, porque
7 vezes 3, 21. 7 é um número que representa a perfeição. E 7 3 vezes, 7, 7, 7. 21 dias. Eu só sei que a gente precisa de calma para que Deus possa realmente nos dar aquilo que nós pedimos ou nos dar a resposta por que Ele não vai fazer daquela forma ou não. E muitas vezes nós oramos e Deus simplesmente não vai nos dar aquilo. Quero encerrar dizendo uma coisa importante que eu aprendi hoje. Na verdade, eu já aprendi isso há muitos anos, mas hoje eu tive que sofrer duras penas e eu tive que entender. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. A vontade dele na nossa vida é muito melhor do que a nossa vontade. Vamos colocar as nossas petições diante dele, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar, vamos citar todos os versículos que a gente pode, que a gente lembrar, como um advogado faz com o juiz para fazer uma petição, ele fala baseado no artigo tal, da lei tal, eu solicito de meritíssimo juiz. Vamos colocar todos os versículos que a gente conhece, dentro dos devidos contextos, é claro, e vou falar assim, olha Senhor, por causa disso está escrito na tua palavra assim, 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 tá? E baseado nisso, eu gostaria de